Olá, boa tarde, eu sou o Santiago, vou falar sobre a filosofia analítica e logo em seguida eu vou falar sobre o positivismo lógico. A filosofia analítica ela se desenvolveu sobretudo nos países de língua inglesa, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a Austrália, embora tenha também vertentes na Alemanha, e na Áustria e na Polônia. E no final do século XIX surgiu uma reação ao subjetivismo. A filosofia da consciência do idealismo hegeliano ao idealismo empirista, para a filosofia o subjetivismo e a filosofia da consciência diz respeito à questão de conhecimentos científicos. Já o idealismo kantiano, para a filosofia se estruturar através do entendimento mais a sensibilidade, ou seja, a filosofia analítica não vê nenhuma diferença entre o idealismo e o subjetivista e o idealismo kantiano. A filosofia analítica considera que o tratamento e a solução de problemas filosóficos deve se dar por meio de análise lógica da linguagem. Há possibilidades de correspondência entre a linguagem e a realidade. O realismo lógico que a filosofia analítica contrapõe em suas primeiras fases ao idealismo, os primeiros filósofos desse período foram Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein. Porém, entre eles não há profundas diferenças em suas análises lógicas da linguagem e adoção da forma lógica da posição posteriormente Rousseau e Wittgenstein. Porém modificaram significativamente sua visão de linguagem. Com isso, teve o afastamento do subjetivismo e ocorreu a concepção compartilhada pela filosofia analítica e o positivismo lógico do Círculo de Viena. O Círculo de Viena constituiu um grupo de filósofos e cientistas desde o início do século XX, sob a liderança de Maurice Tickler, Otto Neurath, Rudolf Carnap. Eles tinham como objetivo o desenvolvimento de um projeto de fundamentação das teorias científicas em uma língua lógica. Os pensadores do Círculo de Viena combatiam os pensamentos metafísicos e especulativos originários do idealismo alemão. O seu propósito era fundamentar na lógica uma ciência empírica, formal da natureza e empregar métodos lógicos e rigor científico no tratamento das questões éticas. Uma teoria deveria constituir em princípios estabelecidos para a lógica de caráter analítico, em função de hipóteses científicas a serem verificadas através de um método empírico. As raízes desses pensamentos se encontram-se na lógica matemática de Gottlob Frege, no empirismo positivista de Ernest Matthew
e na concepção de conhecimento objetivo do francês Auguste Comte. Nesse período, imigraram para os Estados Unidos os poloneses Alfred Tarski e o alemão Kurt Gödel, ambos lógico-matemático ligado aos pensamentos do Círculo de Viena. A influência desses pensadores foram marcante no desenvolvimento da filosofia norte-americana após a Segunda Guerra Mundial, com os filósofos O Olhar de Ivan Osmar Kinney, Nelson Goodman, que iniciaram uma geração de filósofos americanos nas questões de positivismo lógico e filosofia analítica. Agora eu vou falar sobre o positivismo lógico. O principal herdeiro do positivismo lógico foi o austríaco na Inglaterra, Karl Popper, um dos mais influentes filósofos da ciência na metade do século XX. Popper formulou em obras a lógica do descobrimento científico, conjecturais e refutações e o conhecimento objetivo, uma invenção através de seu princípio de falsificabilidade. Para Popper, a ciência não deve, portanto, visar uma formulação de tese irrefutável, já que não há critério de verdade definitiva, mas assim adotar hipóteses falsificáveis. A filosofia analítica da linguagem desenvolveu também outras vertentes entre o ano de 1940 e 1960, que ficou conhecida como a filosofia ordinária. Sua inspiração mais remota parece ter sido a tradição empírita. Sofreu também a influência mais próxima do filósofo inglês de Cambridge e Moore, que liderou, juntamente com Russell, a reação contra o idealismo hegeliano no início do século. Diferentemente da análise lógica da linguagem, inspirada em Frege e desenvolvida por Russell e Wittgenstein. Esse tipo de análise é voltada para a explicitação e o esclarecimento do sentido dos conceitos e não é entendida como entidade de natureza linguística, não mental ou subjetiva. De acordo com seu uso pelo falante em contextos determinados, valorizando assim a linguagem tal como usada concretamente, essa perspectiva foi desenvolvida na Inglaterra por Gilbert Ryle, o autor da linguagem ordinária, e por Austin, que analisou vários conceitos, sobretudo a natureza ética, bem como a linguagem. Austin desenvolveu uma concepção de linguagem enquanto ação em que sua teoria dos atos de falar, sua análise foi elaborada pelo filósofo americano John Searle, onde teve grandes influências na linguística, como em área comunicacional e pragmática e a análise de discurso. Ambas vertentes, tanto na análise lógica da linguagem como na análise comunicacional, têm
seus representantes na filosofia contemporânea. Um dos principais filósofos analíticos de... Bota esse nome aqui. Qual? Petros Troçano denominou de luta homérica. Assim eu vou passar esse vídeo para o meu amigo, que é o Vanderlei,